Aleluia. Não se deixem ser vencidos pelo calor. Em nome de... Deixem ser vencidos só pelo calor do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Nós vamos climatizar isso aqui até o final do ano. Quem crê? Quem crê? Amém. Eu creio. Aleluia. Queridos, estenda sua mão para cá e vamos orar. Ore por mim. Hoje é culto de Santa Ceia e também não só culto de Santa Ceia, né? Temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Pode ficar em pé, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Queremos orar também pelas crianças, chamar as crianças aqui, podem vir as crianças. Aleluia. Oh, glória, porque delas é o reino dos céus. Amém. Aleluia. Cadê as crianças? Amém. Está enchendo de criança, está vindo mais menino. Aleluia. Glória a Deus. Isso é sinal de multiplicação. Pai, obrigado, Jesus. Nós abençoamos cada criança aqui nessa noite. Delas é o seu reino, cada uma, Senhor, protegida e guardada por Ti. Que entre na mente e no coração delas, Senhor, a palavra da vida, a palavra que restaura a palavra que dá vida, Senhor. Senhor, o presente e o futuro delas sejam guardadas de Ti, em nome de Jesus. Nós trazemos sobre elas proteção, Senhor, contra todo mal, contra toda obra maligna, em nome de Jesus. Saúde plena, Senhor, as crianças que estão aqui e também as que não puderam vir, em nome de Jesus. Ministra sabedoria e entendimento, Senhor, para as irmãs e os irmãos que estão no serviço de criança nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus pelas crianças, né? Aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê dele a palavra da vida. Amém. Railton vai estar aqui nos ajudando. Irmãos, deixa eu só explicar para vocês qual é a nossa intenção nessas sequências de mensagem que alguns irmãos estão liberando, tá? A nossa intenção não é despertar curiosidade em vocês bíblica, não é isso, tá? Os tempos dos fins é muito mais do que despertar curiosidade. É que você entre na revelação de Deus e tente entender, através do Espírito Santo, o que o Espírito está falando para a igreja, principalmente a igreja no geral, a igreja como reino de Deus e a igreja também na sua localidade, amém? Vou deixar aqui exposto, irmão, que estou sentindo muita falta de irmãos. Hoje eu amanheci orando por irmãos, nominalmente por irmãos. Sinto falta de alguns irmãos, né? E hoje essa palavra é uma palavra de advertência, né? Mostrando que alguns, infelizmente, ficam para trás. Mas essa não é a nossa intenção, esse não é o nosso coração. É ir atrás de cada irmão, né? Encorajar cada irmão. Sentimos falta dos irmãos. E hoje eu postei lá no grupo da igreja que era para os irmãos enviar uma mensagem para alguém. Alguém enviou, irmãos? Alguém enviou? Amém. Envia para alguém, encoraje alguém. Por quê? Porque assim nós estaremos estimulando a nossa fé uns para com os outros. Então o tema da nossa mensagem hoje, do tempo dos fins, vamos lá. Queridos, só uma coisa importante. Essa mensagem, ela é uma mensagem expositiva. Então, você tem que estar com a sua Bíblia, e se você puder trazer caderno e caneta, você tem que trazer, tá? Ela é uma mensagem positiva, nós vamos começar essa mensagem, eu não vou terminar ela hoje, tem muitas outras, vamos continuar, né? Depois, esse próprio tema. Então, hoje eu vou tentar ser bem conciso para nós entendermos, tá? Amém? Glória a Deus. Passa aí, meu filho. Tá. Irmãos, eu quero falar sobre uma inimiga mortal da igreja hoje. Uma inimiga mortal da igreja hoje. E quem deve ser essa inimiga mortal da igreja? Quem vai ser? A apostasia, tá? Palavra apostasia. E aí eu comecei a colocar algumas figuras para a gente poder entender um pouco do que se trata a apostasia, tá? Para a gente tentar ser um pouco dinâmico. Olha aí, irmãos. O cara tá todo bonitão, todo bonitão, né? Tá aí com um paletó, uma gravata. Não significa que qualquer pessoa que usa paletó e gravata seja assim. Não é isso, não. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Até mesmo porque eu fico bonito de paletó e gravata. Amém?
Mas o que nós temos aqui? Nós temos o quê? Um cara bem vestido, mas uma boca de lobo, né? Uma boca de lobo. Vamos lá, meu irmão. E aqui, uma outra figura. O que nós temos? Nós temos um lobo e temos ele se vestido de ovelha, né? É uma linguagem muito comum que a gente vê hoje. Aquele que a pessoa parece que é um lobo vestido de um lobo vestido de ovelha, né? E aqui, irmãos, a sombra da ovelha, né? Na verdade, refletindo uma ovelha tão bonitinha, tem até um sinozinho aqui, mas o que está refletindo dela é o que é? Um lobo, uau, um lobo. Amém? Pode passar, meu irmão. Então eu quero começar fazendo umas perguntas, alguns pontos que eu vou explanar, não toda essa mensagem, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu entendo em relação à apostasia. Primeira coisa, se nós vamos falar de apostasia, a gente precisa conhecer o que é apostasia. O que a Bíblia define de apostasia, tá? Outra coisa, quais são os perigos e essa advertência da apostasia? Por que a Bíblia fala, por exemplo, a Bíblia vai falar, só no Novo Testamento, a palavra apostasia tem 14 vezes, só no Novo Testamento, tá? Então, e quais são as influências perigosas dessa apostasia na vida dos crentes, tá? Porque, irmão, apostasia não vai pegar em ímpio, não vai pegar em quem não conhece a Jesus, vai pegar em pessoas que conhecem a Jesus e que tiveram experiência com Ele. E alguns níveis de apostasia. Eu vou falar hoje sobre 3 tipos de níveis de apostasia, para você entender, tá? E aí, a gente não vai perder para ela, né? Certo, Clé? Nós não vamos perder para ela. Então, nós queremos vencer a apostasia, né? E que isso nem nos influencie, nem pegue em nós, em nome de Jesus. Mas pode sim, um crente é passível de cair em apostasia. Por isso que Jesus falou, orai, vigiai e orai, para que vocês não possam cair em tentação. Então, eu coloquei uma figura aqui, irmãos, porque eu entendo que a apostasia é como um vírus e como uma bactéria super poderosa. Mas só que não é um vírus da ciência biológica, mas é um vírus espiritual, que infelizmente tem atingido a igreja atual, e não somente a igreja atual, porque Jesus e os apóstolos naquela época já falavam a respeito disso, já alertavam a respeito dessa questão. Aqui eu vejo um homem com uma máscara, né, ali com vidro, vendo que existe várias questões ali de vírus, né, uma situação de vírus, de bactéria, de vírus ali. Então, irmãos, a gente viveu muito recentemente agora uma Covid, uma situação avassaladora. Milhares e milhares de pessoas foram atingidas, né? E um vírus ele tenta o quê? Destruir todo o sistema imunológico da pessoa, né? Destruir as defesas das pessoas, né? Nós temos vários sistemas, e dentre um dos sistemas do nosso organismo é o sistema imunológico. Então ele tenta destruir, desorganizar as nossas células. E quando ele consegue desorganizar nossas células, o que acontece? Há um colapso. Assim também na vida cristã, irmão. Infelizmente, muitas pessoas, né, que começam bem, às vezes não terminam bem. E alguns que começaram mal, mas no meio do caminho se arrependeram, começaram a quê? A ter uma vida de santidade e uma vida com Deus. Deixa eu pegar aqui um papel que eu coloquei aqui. Vou precisar desse papel. Está aqui. Aleluia. Então, queridos, a apostasia é como um vírus perigoso, que infelizmente atingiu muitas pessoas da igreja. Muitos filhos de Deus estão sendo influenciados por esse espírito, né? A influência maligna da questão da apostasia. Então, pastor, o que é apostasia? Sem mais delongas, o que significa apostasia? Vamos lá. Então você vai abrir a Bíblia, ou vai ler comigo aqui, 1 Timóteo capítulo 1, vamos ser aqui bem conciso, eu vou poder aqui falar para vocês. 1 Timóteo capítulo 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, irmãos, tem a ver com maligno, tá? Tem a ver com o maligno.
Aí diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como quem sentido coceira, aonde? Nos seus ouvidos. Ora, irmãos, Paulo está falando já em 2 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, capítulo 3, se não me engano. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião, que é o arrebatamento, nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo que Jesus não ia voltar tão perto naquela época, né? Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá? Então, passa aí, meu irmão. Vou acompanhando o teu aí. Isso. Amados, escrevo-vos agora estas coisas, aí já Pedro falando. Esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como se desde o princípio da criação. Ou seja, o Senhor está demorando para voltar. Olha, ele não vem, está demorando muito para voltar. Vamos lá. Então, o que é apostasia? Vamos lá. Aqui a palavra apostasia, ela vem, principalmente daquele primeiro versículo que nós falamos, ela vem daqui, dessa palavra no grego significa apisteme. O que é? Tem vários significados, mas dentre eles, retroceder ou fazer retroceder. Afastar-se de alguém, de algo ou de alguém. Remover, ir embora, abandonar, deixar alguém, tornar-se infiel. Fugir de, ausentar-se. Mas eu quis colocar essas palavras também, tem significado, fui pesquisar. Significa divorciar-se da fé. É forte, né? E desertar da fé. Aqui, como se fosse um casamento. Jesus não é o noivo, amém? E a igreja não é a noiva. É um divórcio da fé, um abandono da fé. Literalmente abandono da fé. E não só isso, a igreja também é um exército. Nós... está falando aqui de desertar da fé. O que é desertar da fé? Como um soldado que abandona a guerra. Um cara que desiste da guerra. Tá? Vamos lá. Mais um. Tá. Queridos, eu vou falar esse conceito, mas antes desse conceito, eu estava anotando umas coisas, ainda agora, que eu vou precisar falar para vocês entenderem. Eu tenho que fazer uma pergunta e responder essa pergunta para vocês. Por quê? Por quê? Porque eu vou discorrer sobre certas coisas, mas eu vou fazer logo uma pergunta para nós. Você vai responder da seguinte maneira, levantando seu braço para sim, se você concorda ou não, amém? Sim? Ou se entendeu, pelo menos você levanta seu braço. Vamos lá. O primeiro versículo que nós lemos diz assim, diz expressamente o Espírito Santo, tá certo? Foi o versículo que nós lemos primeiro, lá no início, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Amém? Então eu pergunto para você, se o Espírito Santo está falando que há a possibilidade de crentes, de cristãos, apostatarem da fé, abandonarem a fé, eu, Samuelzinho, você do outro lado, eu vou duvidar disso? Eu não vou duvidar, irmãos, na possibilidade de alguém que realmente conheceu a Jesus, vou mostrar outros versículos, mas deliberadamente, tá? Propositalmente, conscientemente, há um processo, foi até abandonar a fé, até desertar, até divorciar-se do Senhor. E a Bíblia fala que se tornou inimigo da cruz de Cristo. Então, quem crê, irmãos, quem acredita que um cristão, eu estou falando de crente, tá, irmãos? Eu não estou falando de qualquer tipo de pessoa.
tem a possibilidade, segundo a Bíblia, eu vou ler vários versículos aqui, vou citar vários versículos, você pode anotar, a possibilidade de que pode realmente apostatar da fé. Só está eu aqui ou tem mais alguém? Então, você pode não crer dessa maneira, mas depois você vai ter que se ver com a Escritura. Então, há possibilidade. Tá? Você, no seu pouco tempo de vida cristã, ou no seu muito tempo de vida cristã, já viu, por exemplo, alguém que abandonou a fé, que você talvez se relacionava, talvez admirava, e debandou da fé? Já viu? Presente, eu já vi. Então isso é uma coisa que é bíblica, está na palavra, e que acontece, e que as pessoas são passíveis de cair nesse engano e nesse erro. Então eu vou ler alguns versículos aqui, se você quiser anotar, você vai ver essa mensagem depois, se você quiser anotar, versículos que falam, eu vou falar de 8 versículos que falam de situações de cair em apostasia. Não está aqui, vamos lá. Então, irmãos, o primeiro versículo é Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Esse versículo diz assim, fala de desfalecer na fé. Desfalecer na fé. Lucas 22, 31 a 32. Que versículo é esse? É aquele versículo que Jesus fala para Pedro. Pedro, olha Pedro, Satanás está te cirandando. Veio pedir a tua cabeça. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 a 32. Então, eu estou falando a primeira palavra em relação à questão de uma influência da apostasia. Se não fosse uma possibilidade do próprio Pedro, irmão, o apóstolo, o apóstolo de Jesus, um dos principais, de cair nisso aí, o Senhor se levantou como intercessor a respeito dele. E há um segredo aqui, irmão, se você vê alguém que está passando por um processo de fraqueza e desfalecimento da fé, ore por ele, amém? Se coloque como intercessor, isso já é um objetivo, amém? Porque o desejo de Deus não é que as pessoas desfaleçam na sua fé. Então, a possibilidade, o que é desfalecer? É desmaiar até morrer. Até morrer, amém? Segundo ponto, afastar-se da fé e não permanecer da fé. Outro versículo, sobre afastar-se da fé e não permanecer da fé. Você vai notar, é Colossenses capítulo 1, versículo 23, tá? Não são esses não, são outros, tá? Volta para aquela primeira tela, por favor. Eu estou só falando. Segunda possibilidade, da pessoa afastar-se e não permanecer da fé. Anote aí, Colossenses 1, 23. Você vai ler na sua casa. Está dizendo que a pessoa pode afastar-se, pode não permanecer na fé. Terceira possibilidade, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, que diz, fracassar no trabalho. Paulo está dizendo assim, sabe o que Paulo está dizendo nesse versículo? Está dizendo, para que vocês não falhem, para que vocês não corram inútil, e venham, o meu trabalho em vocês seja em vão, um fracasso do trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho da fé. Todos esses versículos estão envolvendo fé, amém? Outro versículo, naufragar na fé, 1 Timóteo 1,19, fala de naufragar na fé. O que é naufragar na fé? Irmão, se você pega um barco, sai do ponto A para o ponto B, sai daqui para poder chegar no outro lugar, o objetivo é andar sobre as águas, o barco andar sobre as águas e chegar lá. O objetivo não é chegar no meio da maré e o barco afundar. Então, nossa vida cristã é como uma trajetória, como uma jornada. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês não naufraguem na fé, para que vocês não morram no meio do caminho. Naufrágio da fé. E é muito difícil um cara que é náufrago sobreviver, viu, irmão? Outra questão, 1 Timóteo 5,18, tá? 5,8, diz, negar a fé. Então, Adam, é possível negar a fé? É possível negar a fé. E o próprio Jesus falou, aquele que me negar diante do Pai, eu negarei
diante dos homens, eu negarei diante do Pai que estás nos céus. Então está falando de possibilidade de negar a fé, tá? Negar a fé. Vamos lá. Outro item. Retroceder da fé. É o 7º item. Possibilidade de retroceder da fé. Esse é um texto muito conhecido que nós vamos ler um pouco mais lá adiante. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Fala de retroceder. O que é retroceder? É voltar para trás. Certo? Eu estou indo para frente, estou indo na caminhada da fé, estou aí servindo Jesus, me consagrando, tomando a cruz, amando Jesus, amando o Evangelho, e aí o cara começa a retroceder, ele começa a voltar. Então, retroceder para a fé. E o último é Apocalipse 2:13, que diz negar a fé, que fala que a igreja foi fiel, né, e não negou a fé, mesmo em face da morte, não negaram a sua fé. Então, irmãos, ficou claro, tá? De alguns pontos, ficou claro a respeito dessa grande possibilidade, dessa influência, tá? Irmãos, eu creio nos genuinamente salvos. Eu creio naqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus e que estão alimentando a sua fé, estão, nutrindo a sua fé e não deixando ela desfalecer, crescendo na fé. Tem aflição? Tem. Eu estou falando que não tem aflição, irmão. Crente tem aflição. E pensa em gente para ter aflição é crente. Tem aflição, mas não pode deixar a sua fé morrer. Não pode negar a fé em Cristo Jesus. Amém? E o último versículo que Jesus fala, Lucas 18:8, que ele diz assim: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Não fala disso aí? E ele não está falando só dos homens, ele está falando, será que ele vai achar fé na igreja? Essa fé, irmão, é a fé em Deus. É a fé em Deus. E aí, vamos continuar desse ponto. Então, vamos continuar aqui, amém? Rapidamente, vamos lá. Então, irmãos, esses versículos aqui também, tá? Eu falei de versículos, possibilidade. A maioria deles estão aqui. Mas, olha, apartar-se são todos esses versículos, né? Apartar-se de novo, né? É afastar-se, na verdade, o segundo. Lucas 8:13. Afastar-se, deixar, ir embora, sentido de fazer-se. Então, aqui tem 14 tipos de versículos, vezes, que essa palavra do grego, ela é explicitamente escrita ali. Amém? Aleluia. O ponto aqui, irmãos, eu vou ter que fazer uma coisa aqui com vocês. Entenda aqui, nós vamos entrar como se fosse num funil. Nós vamos alargar o negócio e depois a gente vai afunilar. Amém? Então a gente precisa primeiro expor as coisas para depois chegar no ponto onde nós queremos. Tá? Então, vamos lá. Aleluia. Então tem que ser palavras positivas. Beleza. Eu coloquei essa figura aqui que eu achei interessante, irmão, porque nós vivemos hoje, infelizmente, um tempo muito elevado da apostasia. Lembra que Paulo fala, já vai alta noite, né? Já é hora de vos despertardes do sono. Então, irmãos, a apostasia está muito grande no meio da igreja, né? E também, irmãos, eu vou falar no seio da liderança da igreja, principalmente na liderança da igreja, tá? Porque é um tipo de vírus, de bactéria maligna, que quando entra através do orgulho é bem perigoso. Então, um dos conceitos, a questão é o abandono da fé, da verdade, seja propositalmente ou cegamente. Por quê? Porque ela trabalha através de um elemento chamado mentira, engano, tá? Ela começa a gerar engano na mente, principalmente em relação à questão das Escrituras. Então, vai cegando, vai gerando abandono, né? E chega um momento que a pessoa, propositalmente, irmãos, não estou falando de acidente aqui não, estou falando de coisas propositais. A pessoa vai praticando propositalmente, ela começa o quê? Ter consciência do que ela está fazendo é o que vai ofender a Deus. Amém? Ela está consciente, porque ela tem conhecimento
que aquilo ofende a Deus, que as suas práticas já são práticas libertinas, já são práticas que ofendem o coração de Deus. Então não é uma coisinha, eu não sabia, não sabia, não. Tem entendimento, tem conhecimento, e por ter conhecimento, infringe a lei de Deus, infringe a palavra de Deus e continua no erro. E quando continuar no erro, vai cair no erro de Balaão também. Vamos lá. Irmãos, e também, como diz a palavra, eu creio que é o governo dos demônios. É o governo dos demônios na religião. Principalmente na religião e na religiosidade das pessoas. Por quê? Porque trabalha com uma coisa chamada engano. Diga para o seu irmão, cuidado com o engano. Agora fala assim, cuidado com a sedução do engano. Diga assim, abre o olho, irmão. Cuidado com a sedução do engano. Abre o olho. Amém. Vamos lá. Irmãos, nós não queremos cair nesse abismo. Amém? E o que é apostasia? Antes do sinal do retorno de Cristo, um dos fatores, duas coisas têm que acontecer. O Solimar até falou lá na conferência a respeito desse versículo. Lembra, Solimar? Que é a apostasia, antes do Senhor vir, irmão, a apostasia vai ser intensa e já está acontecendo. Só não vê quem não quer. E a segunda coisa é a manifestação do iníquo, do anticristo. Eu estou falando de uma pessoa. Ele vai se materializar, ele vai realmente mostrar quem ele é. Então, primeiro, o espírito da apostasia, da iniquidade, a influência da apostasia, influencia as pessoas, influencia certa parte da igreja, alguns cristãos, Nutella. Tá, essa que é a grande verdade, Nutella, cristão que não tem compromisso com Deus, que não quer viver uma vida de consagração, não quer tomar a cruz, então vai ser influenciado, meu irmão. Vai chegar um dia que vai estar, será que eu creio, será que eu não creio? É igual o livro de Oséias, né? O livro de Oséias diz o seguinte, de manhã tu me amas, de tarde tu me odeia, como é que é? Né? De manhã é meu amor, meu amado Senhor, mas assim que vai anoitecendo, já vai clareando, o teu amor é como uma névoa, é como uma névoa do orvalho, acabou, irmão, acabou. Então, Oséias fala a respeito disso. Então aqui, irmãos, primeiro, a apostasia vai acontecer. Segundo, já próximo da vinda do Senhor, o que é? A manifestação do anticristo. Do homem da iniquidade. Lá em Daniel fala a respeito disso, Tessalonicenses, assim vai. Como o Espírito Santo denunciaria esse afastamento da fé, se isso não fosse possível? É claro, eu já falei vários versículos para você, então é possível pessoas que um dia conheceram Jesus, caíram e continuam caindo até abandonar literalmente da fé. Depois eu vou falar uns casos para vocês aí. Lembrando que muitos não suportarão a sã doutrina, temos pessoas na igreja que não aguentam ficar em um lugar em que a mensagem é dura. Irmão, quando a mensagem da palavra de Deus é dura, é de confrontamento, as pessoas não suportam. É por isso que eu sempre falo, irmãos, pessoas superficiais, crentes superficiais, eu não estou falando de novo de pessoas recém-nascidas na fé, não. Eu estou falando de crentes superficiais, tem problema do confronto da verdade da palavra. Por quê? Porque é dura. Né? Jeremias fala que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra, meu irmão. É como uma martelada que esmiuça a pedra. Essa sim é a verdade do Senhor. Então, ou seja, nós temos uma geração Nutella. Existe hoje, infelizmente, uma geração Nutella no meio da igreja. Que não conhece o poder da cruz. Que não conhece a renúncia. Luiz Emílio fala uma coisa interessante, irmão. Eu pego algumas coisas dele que eu acho interessante. Ele diz, cara, o que Deus quer, o que interessa mais não é nem é as tuas renúncias. As tuas renúncias que vão determinar a tua vitória. É o quanto que nós renunciamos. O quanto que nós tomamos a cruz, a gente vai ficando mais parecidos com Jesus. Como que isso acontece, irmão? Milagre. Porque o nosso eu não gosta de ser renunciado. Ele não gosta de tomar a cruz, mas quando vem o Espírito Santo e nos convence, a gente começa a entregar, amar a entregar, renunciar a entregar, é se dar por amor à causa. Então, irmãos, tá? Eu creio que aqui nessa igreja não tem crente Nutella. Amém? Não tem crente Nutella. Tem gente
que é chocolate puro, meu irmão. Não é Nutella, não. É chocolate puro. Glória. 100%. 100% Jesus. Amém? 100% Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá. Tá. Vou falar de 3 níveis de apostasia. O ameno, o grave e o gravíssimo. 3 níveis, tá? Vou começar hoje a falar sobre isso aqui. Irmãos, quando está no ameno ainda tem solução. Porque está sob uma influência. Mas quando entra no grave e no gravíssimo, o problema, o negócio é sério. Bora lá. Eu vou ler aqui para você entender. Vamos lá. O nível ameno, que é o nível mais light, olha aqui, ó, olha os vírus aqui, tentando pegar no cara aí. A primeira coisa que é comprometido no nível ameno é o quê? É a percepção. A percepção do nosso espírito com Deus é a nossa sensibilidade. Sensibilidade. Ela começa a ser atingida. Né? Quando a gente começa a perder a sensibilidade, irmãos, para com Deus, para com as coisas do Espírito, já entramos em um problema. Qual é o problema? A gente não se quebranta. Então, isso é um sinal, já está começando a ser um sinal. Então, quando começa a percepção, o entendimento, de entender como Deus quer lidar conosco, como Deus quer lidar com a nossa vida. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por quê? Porque precisa ter uma percepção. E o que é uma percepção? É uma percepção espiritual que eu estou falando aqui. É um entendimento espiritual da vontade de Deus. Paulo diz assim, vocês precisam aprender a compreender, buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Todo crente, todos nós, irmãos, diante de qualquer situação que está tentando trazer dúvida à nossa fé, à nossa jornada com Cristo, deveria ser a primeira pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Você quer destruir a insensibilidade? É só dizer, Senhor, qual é a tua vontade? E Deus vai falar para você qual é a vontade dele. Para mim, para você, ele vai dizer, olha, cara, a minha vontade para ti é essa aqui, ó. E geralmente não é a minha vontade. Não é nem a minha, nem a sua, é a vontade dele. Então, como perceber isso aí? Jesus estava falando, Jesus fala, se eu não me engano, parece que é Marcos capítulo 11, eu não me lembro se é Mateus 11 ou Marcos 11, mas diz o seguinte, quando as pessoas foram perguntar para João Batista ali, né, os discípulos de João Batista saíram lá da cadeia, onde estava lá, foram visitar João Batista, e João Batista mandou um recado para Jesus. Qual foi o recado? Foi, diz lá, para ver se é ele mesmo, parece que é Marcos 11, diz lá se é ele mesmo, aquele que haveria de vir, tal. João Batista estava numa situação, irmãos, eu não vou condenar João Batista aqui não, tá? Eu não vou condenar João Batista para dizer que ele, não vou condenar aqui não, mas eles vão até lá e perguntam, aí o Senhor, o que o Senhor faz? Ele enaltece João Batista, ele diz, olha, entre os filhos dos homens não existe alguém maior do que ele, mas ele começa a contar, ele diz, olha, tem uma coisa, ele diz assim, vocês precisam estar em sintonia com o reino e com a palavra. Quando, na festa, quando estava tocando ali, era para vocês dançar. E quando vocês estavam em luto, era para vocês chorar. Vocês são uma geração que não percebem. Por quê? Não era isso que eu estava falando? Vocês não percebem. Quando era para tocar a música e dançar animado, vocês ficavam tristes. E quando era para no luto, para lamentar, vocês ficavam alegres. Isso é uma geração desconectada, irmão. Desconectada. Você só terá percepção, eu e você, só teremos percepção da vontade de Deus se nós estivermos conectados com Deus. Conectado com a vontade dele, com o querer e com a palavra dele, principalmente isso aqui, ó, a palavra dele. Então, irmão, primeira questão é a percepção. Outra coisa, irmãos, a sã doutrina, que é a Santa Escritura, a palavra de Deus, a Escritura. Eu sou do tempo, irmão, e eu creio, sou do tempo daquele tipo de crente que diz, eu creio até na capa. Sabe, irmãos, eu creio até na capa. Eu creio nessa palavra, até na capa. Claro que é uma coisa assim que a gente está falando, né, ilustrando, mas eu sou um crente que eu creio até na capa. Eu creio nessa escritura, porque essa palavra salvou a minha vida, irmão. Essa palavra mudou a minha vida, e está mudando até hoje, certo? A palavra diz, ó, lâmpada
lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, né? A palavra diz assim, olha, eu achei essa palavra me traz vida. Então, irmãos, sã doutrina, o que é sã doutrina? É uma palavra pura. A Bíblia é uma palavra pura. E é uma santa palavra. Por não perceber os desvios da sã doutrina, eles fogem da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos liberta. Só que nesse estágio a menos, as coisas ainda estão cercando, estão sendo cercadas, tá? Há possibilidade de quebrantamento ainda existe espaço para arrependimento. Irmãos, eu estou falando de uma influência do espírito de apostasia, mas ainda há possibilidade de arrependimento. O que essas pessoas precisam? Uma palavra forte, irmãos. Muitas vezes, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vá trazer vida dentro delas, para que elas saiam dessas situações. Então, diz aqui, ó, ainda há possibilidade de quebrantamento, porque ainda está sobre a influência. E eu quero falar uma coisa para vocês, a maioria hoje da igreja, infelizmente, irmãos, por isso que muitas mensagens são mensagens, irmão, motivacionais, muitas mensagens são mensagens egocêntricas, humanistas, e por causa disso, irmãos, a igreja fica uma igreja que trabalha sobre o triunfalismo, né? É vitória, 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 vitória para cá. Nosso Deus é vitorioso, eu creio, é vitorioso, triunfante, poderoso. Aliás, ele é poderoso, tudo isso ele é. Mas não é esse tipo de mensagem que vai massagear o seu ego, que vai te dar esperança, não, meu irmão. Porque um dia a tua mesa pode estar cheia de pães, mas no outro dia, de repente, Deus te coloca na prova, irmão. A mim e você não tem nada, só tem um ovo. Tu vai murmurar por causa disso? Não. Obrigado, Senhor. Hoje eu tenho ovo, mas amanhã eu posso ter muito mais para dividir com alguém. Então, irmãos, tá? Tem possibilidade de arrependimento? Tem. E também, irmãos, a questão das doutrinas. Paulo fala, pessoas são levadas pelo vento de doutrina, são influenciadas. Vento é como são influenciadas por vento de doutrina, né? Pessoas que correm para, não, tem um profeta ali, eu vou para lá. Não, porque eu vou para cá. Fica sendo levado por vento de doutrina, influenciada. Não tem raiz. A supergraça não tem raiz, né? Aí, o que acontece? Nesse primeiro nível ainda há possibilidade, né, das pessoas, não, apesar de estar sendo influenciada, mas essa pessoa ainda tem um coração aberto, ela ainda aceita uma advertência. Ela aceita, diz, ô meu irmão, acorda daí, sai desse lugar, em nome de Jesus. Né? Às vezes a pessoa está presa num cativeiro, e ela precisa sair disso, ela precisa sair. Então, uma advertência vai levar ela para uma obediência, e vai levar ela para uma submissão, e vai levar ela para uma restauração. Amém? Glória a Deus. Eu digo sim, eu até brinco, né, irmão? Eu digo sim, digo a seguinte questão: eu vou me desviar, eu vou abandonar a minha fé. Irmão, parece que nesse tipo de gente que está sendo influenciado pela apostasia, a primeira coisa que ele quer descontar é em Deus, ou então na Bíblia, né? E depois ele quer descontar onde? Na igreja. Por último, ele vai achar o diabo. Por último, ele vai dizer, tu, rabudo, que estava aí atrás, né? Tu que estava aí tentando. Mas primeiro ele vai lá em Deus. O Senhor não me abençoou, não me protegeu, o Senhor não me guardou. Por que acontece isso comigo? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Então, irmão, fica numa situação, mas muitas vezes é questão de meninice, tá? Então, irmãos, mas se tem um coração ainda aberto, um coração que está sob influência, mas que ainda tem quebrantamento, que ainda ouve o Senhor, irmão, não tenho força, mas eu quero sair desse ambiente, o Senhor vai usar alguém para exortar e para tirar desse ambiente, aleluia, amém? Irmãos, a chave para não estarmos debaixo desse espírito de apostasia é arrependimento, amém? A Bíblia é cheia de arrependimento, desde o início da tua fé, irmão, até o final da tua fé, todos os dias, nós teremos que estar nos arrependendo. Uma lição forte e poderosa que nós temos que ter na nossa vida. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, das minhas mazelas. Eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas.
Amém? Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de vida, é mudança de atitude, principalmente, e se adequando à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá, irmão. Sim, vamos lá. Aí, vamos ler Hebreus, capítulo 6. Eu quero ler esse versículo, Hebreus capítulo 6, que vai falar sobre esse segundo estágio, que é o estágio, irmão, da apostasia grave. Bora lá, irmãos. Eu preciso aqui de vocês. Abram lá Hebreus 6. Isso, obrigado. Rapaz, quando o cara tem tecnologia é outra coisa, né? É versículo 4, né? Isso. Aqui, vamos lá, irmãos. Olha aqui. Tem muita gente, irmãos, que engata nesse capítulo, tá? A gente vai desengatar daqui, em nome de Jesus. Aqui diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Segura aí. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é impossível. É impossível. Tá? Olha a situação. Esses caras foram iluminados. Tá? Eles foram iluminados. O que é essa iluminação? Conhecimento. Tá? Conhecimento da mente. Tem consciência. Provar é experimentar. Outra versão diz que eles experimentaram. O que eles experimentaram? O dom celestial. Sabe que dom celestial é esse? É o Espírito Santo. Eles experimentaram o Espírito Santo. Ou seja, irmão, o Espírito Santo entrou neles. Amém? Entrou para quê? Para ficar sobre? Não, para morar. Entrou para morar, irmãos. Entrou para morar. Morar dentro do coração. Para ser o Senhor, para guiar, tudo está ali dentro. Então eles experimentaram o dom celestial, que é o próprio Espírito, e participaram do dom do Espírito, ou seja, participaram da salvação. E não só da salvação, até dos dons. Até dos dons. Depois, vai mais lá adiante, diz dos dons do Espírito. O dom celestial é isso aí, vamos lá. Aqui, experimentaram a boa bondade da palavra de Deus. Irmãos, conhece isso aqui, experimentaram a palavra, tem conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Aí, o que é que está dizendo aí? E os poderes da era que há de vir. Irmão, poder, virtude, eu estou falando de milagres, eu estou falando de manifestações, porque quando nós tivermos um corpo glorificado, nós vamos ter poder, irmão. Mas está dizendo que esses caras que eles fizeram um download de certos tipos de poder, de manifestações, eles tiveram manifestações. Irmão, na minha curiosidade, só pegando para vocês, na minha curiosidade, um dia desse, um ano passado, eu comecei a seguir um camarada que fazia muitos milagres. Eu não vou falar o nome dele aqui. Usava muitos milagres. Um africano. Eu comecei a seguir, comecei a estudar, comecei a observar tal. Aqueles tipos de ministérios grande, muita gente, né? Tal. Cego vendo, gente aleijado, sendo curado, milagres extraordinários, coisas acontecendo, Marco. Milagres mesmo, milagres. Poder da era vindoura. Mas, quando ele morreu, os podres vieram à tona. E quem está falando isso são as pessoas que estavam lá. E não eram inimigos dele. Pessoas que moravam lá. Desde pedofilia, desde de questões terríveis foram feitas. Por isso se tornou uma pessoa tão poderosa, né? Uma grande igreja, muito grande, muitas pessoas. As mãezinhas, irmãos, levavam as suas filhas para servir no templo, como servir no templo com várias pessoas. E o que ele fazia? Molestava as meninas. Eu pergunto o seguinte, você via milagres. A gente até pergunta, será que esse poder era de Deus ou do diabo? Mas, irmãos, existe o poder de Deus. E ele curava no nome de Jesus. Manifestava no nome de Jesus. Mas quando veio à tona, na morte dele, irmão, coisas terríveis ele fazia. Terríveis ele fazia. Praticamente um apóstata, considerado um apóstata, certo? Vamos lá. Então, irmãos, aqui tem gente que até faz morto ressuscitar, mas que já se desviou. Tá? Que já se desviou. Leia lá Mateus 7, que você vai ver. Mas caíram e é impossível que sejam reconduzidos. Irmãos,
Aqui diz que eles caíram. Mas outras versões diz que eles recaíram. Algumas versões dizem que caíram e outras versões dizem que eles recaíram. O que é isso? São quedas conscientes. São quedas corriqueiras. São pecados costumeiros, situações costumeiras, cíclicas. Caíram e recaíram. Cai e recai, cai e recai, cai e recai. Cuidado, irmão. Aqui diz que essas pessoas, é impossível que elas fossem reconduzidas ao arrependimento. Estou falando de uma apostasia grave já, tá? Impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, a vergonha pública. A vida deles é uma vergonha. Uma vergonha. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês? Volta para lá, Railton, vamos lá. Bora voltar para o slide. Amém. Hoje eu só vou iniciar esse assunto. Está quente, viu? Aleluia. Ele vai voltar. Amém. Glória. Então, irmãos, bora lá. Primeira coisa, eles provaram. Tiveram experiência. Conhece Deus, conhece Bíblia. Tá? São pessoas que têm dons, têm carisma, têm ministério, mas provaram de Deus. E até serviram na igreja. Mas provaram Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, irmão. Eu não vim para julgar ninguém. A Bíblia mesmo nos julga. Qual é o estado que a gente tem? E um dos versículos da Bíblia bem pequeno que eu gosto de ver, e que eu gosto muito, principalmente diante da ceia do Senhor, é examinai-vos a si mesmo. A gente tem que passar, irmão. Eu até falei para a Cleia um dia desse, estava lá para a Cleia e para o Marco, daquela alegoria, né, que fala que, não sei se é verdade ou não, né, mas fala da alegoria de um pastor que tinha muito problema na igreja, era crente problemático para tudo que é lado, uma igreja muito grande, sabe? É problema demais, e o pastor estava desesperado, e um dia ele disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele pegou e anunciou no grupo das igrejas, vamos lá, no grupo do WhatsApp da igreja, né, e anunciou lá, morreu na igreja quem era o problema da igreja. Só que ele não morreu só, ele não fez só isso, ele comprou um caixão e a entrada da igreja estava lá, né? Bem na entrada da igreja. E colocou o caixão lá. Todo mundo tinha que passar lá, no meio daquele caixão. Só que o que foi que ele fez? Ele pegou o caixão, geralmente tem aquele negócio, um espelho, um vidrozinho lá, né? A pessoa vinha. E todo mundo passava, a igreja é muito grande, né? Rapaz, deve ser o irmão fulano de tal, deve ser o ciclano, o beltrano. Todo mundo diz, não, será que fulano morreu? Eu estou vivo, então eu não sou um problema. Então... Todo mundo passava. E os obreiros não deixavam os caras estacionar, não. Passava, olhava, e todo mundo curioso, curiando, como diz o outro. Quando chegava lá no caixão, que ele olhava assim, o cara se assustava e continuava andando. Se assustava e continuava andando. O que era, irmãos? Tinha um espelho, bem no vidro do caixão. O caba se olhava lá e dizia, eu sou o problema? Eu sou o problema? Então, irmão, primeira coisa, a gente tem que ter iluminação, tá? Aqui caíram e recaíram, mostrando agora, muitas vezes fala de quedas consequentes. Uma pessoa aposta é uma pessoa que é vítima de recaídas. Não é uma pessoa que caiu por falta de um momento, por causa de um momento de vigilância, né? Mas que vive deliberadamente caindo. Ou seja, escolhe cair. Acaba, gosta do pecado. Escolhe cair, gosta de se sujar. Né? Por quê? Porque a natureza dele não muda, não é crucificada com Cristo. Tá? Então, a Bíblia está dizendo que essas pessoas são impossíveis de ser reavivadas, renovadas. E é impossível voltar ao arrependimento. Por quê, irmãos? Porque o grau da apostasia já está muito alto. Vou falar para vocês, eu tive professores de escola dominical, irmão. Cara que conhecia a Bíblia de capa a rabo, cabo a capa. Conhecedor da Bíblia. Lá nos anais da Igreja Batista Brasileira. Hoje o cara é um apóstata. Um cara que está na seita. Então não se engane. Solimar conheceu uma pessoa em comum, que eu conheci também essa pessoa em comum. Né? Incrível que pareça. Eu nem conhecia o Solimar vai conhecer esse cara de um lado e eu conheci do outro lado. Lá em Belém. O cara orava comigo, buscava o Senhor junto comigo. A irmã abençoada e tal. Apostatou da fé, irmão. Primeira coisa que ele fez, abandonou logo a irmã. Chutou logo o pau da barraca.
E o cara hoje, irmão, ele é um judeu, um judaizante. Nem acreditar mais em Jesus não acredita. Virou nem um judeu messiânico ele quis ser um judeu incrédulo. Acabou com o casamento, acabou com outras coisas. Por quê? Por causa do orgulho, foi entrando o orgulho e outras coisas. Então, é impossível. Vamos lá. Impossível. Por não alcançar mais espaço de arrependimento, ele não consegue mais se arrepender. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem lugar no coração de arrependimento. Olha, arrependimento é algo mais glorioso que tem na igreja. Sabia? É tão glorioso que o arrependimento faz fazer festa no céu. Tem aquele versículo que diz que quando uma pessoa se converte, a festa no céu. Irmão, você quer fazer festa no céu? Converte, leva uma pessoa ao arrependimento. Meu irmão, uma festa no céu, né? Provaram das virtudes dos séculos, falei ainda agora. Provaram da glória, das aptidões de ministério e outras coisas mais. Essas pessoas estão impossibilitadas de serem renovadas ao arrependimento. As suas vidas e os seus testemunhos negam Jesus. É uma vergonha. As suas práticas, suas vidas, suas mensagens, seus ensinamentos crucificam de novo o reino de novo o rei de Jesus. É uma vergonha. Estão capturadas, alguns estão capturados por seitas, como eu acabei de falar para vocês. Alguns foram para seitas, né? Abandonaram o Senhor. Vamos lá. Beleza. Eu vou ficar bem aqui, irmãos, que eu vou continuar no gravíssimo depois. Vou usar vários versículos no gravíssimo. Então a gente ficou bem aqui, mas o gravíssimo vai trabalhar em 3 esferas: o conhecimento, a consciência e as ações. Esse é o pior. Por quê? Porque esse cara aqui já está no nível de inimigo da Bíblia, de inimigo da verdade. Hoje, irmãos, tem pessoas que um dia foram celebridades, que um dia tinham uma boa palavra. Eu mesmo, como era jovem, tinha 22, 23 anos de idade, que eu saía um buscador da palavra de Deus. Quando a gente começou um trabalho em Belém, irmão, eu fazia de tudo, juntava meu dinheirinho, vendia pipoca, vendia coisas junto com os irmãos para ir para Brasília, irmão. Uma conferência de uma igreja, de um ministério que a gente servia lá. Brasília, fazia de tudo, Raio. Chegava lá para ouvir o quê? Aqueles cantores abençoados, palavras abençoadas. E hoje, o que eu deparo, irmãos? O que eu deparo? Um cantor desse, por exemplo, hoje é macumbeiro, irmão. Macumbeiro, o cara é macumbeiro, praticamente está envolvido na macumba. Outros são marxistas, outros que negam o Senhor, e assim vai, irmãos. Onde está? Pessoas que um dia tiveram comunhão, tiveram relacionamento, mas hoje, irmão, a vida deles é uma porcaria. Só fala besteira. Na minha época, irmão, eu lia livro de quem? Eu lia livro de Caio Fábio. Vai ver quem é Caio Fábio, nem diga para você ver, irmão. É um cara que luta contra a fé dos crentes, contra a fé cristã. Então, eu quero fechar para vocês com um versículo aqui, que fala em Judas, que é: lutem pela fé do Evangelho, porque isso aqui é uma guerra todos os dias, é uma guerra, e por isso que nós estamos perseverando, cada um. Somos melhor que alguém? Não, você e eu não somos melhor que ninguém, irmão. Pode ter 100 anos de crente, mas a sua carne, a minha carne, não se converte. Se a gente der trela para o nosso orgulho, der trela, irmão, para o nosso eu, nós seremos pessoas terríveis dentro da igreja. Não é fora não, é dentro da igreja. Mas quando a gente dá abertura para o Espírito, o que acontece? Nós somos as pessoas mais maravilhosas, porque uma das características de Jesus é que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E Ele nos está dando uma oportunidade de mesa, de relacionamento, de comunhão. De comunhão. Irmãos, o que vocês acham, encerrando a palavra, o que vocês acham do padrão da vida de Daniel? Era levado ou não era? Um cara que estava preso na Babilônia, que tinha todas as oportunidades de se corromper com os deuses babilônicos, com as riquezas de Babilônia, com as glórias de Babilônia, e muitas coisas, irmãos.
mas ele se guardou e recebeu revelações de Deus, e recebeu o entendimento de Deus. Mas me chama a atenção uma oração de Daniel. Sabe qual é? Ele dizia: pecamos contra o Senhor. Irmão, será que Daniel estava vivendo em pecado? Não. Mas ele se incluiu na situação, na condição do seu povo. Isso é uma pessoa humilde. Um homem de alta revelação de Deus. Um homem de alto padrão de Deus. Ele devia dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, nós pecamos contra Ti. Não foi só esse povo, eu também, Senhor, pequei contra Ti. Senhor, tem misericórdia. E ele clamava. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus enviou seu anjo. Aleluia! Sabe, irmãos, o nosso coração tem que ser um coração de arrependimento. E essa mesa aqui nessa noite, que o Marco vai falar agora, em nome de Jesus, ela é uma mesa que nos leva para a intimidade com Deus, nos leva para o amor de Deus. Sabe por que o Senhor falou: olha, façam isso todas as vezes, até que eu venha. Ele está dizendo: ó, tem uma oportunidade para você, todos os dias, até que eu venha, em nome de Jesus. Então nós vamos continuar. A próxima lição, vamos continuar falando a respeito do nível gravíssimo, tá? Do nível gravíssimo. Aleluia, que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Marquinhos, chegue mais, meu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Forte, né? Ei. A igreja hoje, amados, ela passa, podemos dizer que por um problema. Que problema é esse? Muitos dos nossos irmãos esqueceu ou se faz de esquecido da importância dessa mesa. Para algumas pessoas virou um ritual. Uma vez por mês, toma um cálice, come um pão, se analisa a si mesmo, como é que está a minha vida. Ah, eu não matei, eu não roubei. Parece aqueles judeus, né? Antigamente. E o que eu vejo que a igreja precisa com respeito da ceia, mas é só voltar um pouco à essência. Abra a Bíblia comigo em João 6. João 6. João 6. Amém? João 6:57. Aqui Jesus começa a ser indagado sobre a ceia, né? Vamos mais um pouco à frente. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Essas coisas ele disse, ensinando na sinagoga, em Gafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhe: isto vos ofende? O que seria de vós? Visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Retrocederam. Vamos um pouquinho para frente aqui, para me finalizar essa leitura. 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e estamos crendo de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi os 12 de vós? E um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este deveria traí-lo entre os 12. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus o procuravam para matá-lo. Jesus aqui estava em Gafarnaum. Eu falo que era o quartel-general de Jesus, foi ali, né? Ele fez muita coisa ali. E na hora que Jesus fala sobre a ceia e se mostra como o pão da vida, o povo não entende. Os discípulos que andavam com ele, o povo que andava junto com ele, entendia tanto e não entendia nada. Negou Jesus, deixou de andar com ele. Deus tem trazido, amados, nesses últimos dias, na nossa nação, com o que nós estamos vivendo agora nesses dias, Deus tem derramado no meio da sua igreja, em diversas comunidades, muitas palavras direcionadas para o que Deus tem para entregar, irmãos. E o que Deus tem para entregar nesses dias para a nossa nação é um preparo sobre o Brasil, irmãos. O Brasil se preparar, irmãos. Se preparar para quê, irmão Marco? Se preparar, irmão, porque a vinda do Senhor está muito próxima. O Senhor, ele é pontual para cumprir aquilo que está nas suas escrituras. E é por isso que o Senhor tem nos trazido essas mensagens para abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender o real sentido dessa mesa. Essa mesa não é uma mesa de condenação, mas é uma mesa de vida. Essa mesa não é uma mesa de acusação, mas é uma mesa de reconciliação. Essa mesa não é uma mesa para desonra, mas é uma mesa para te levantar em honra. Essa mesa não é uma mesa para te maltratar, mas é uma mesa para te levantar. Essa mesa não é uma mesa para te julgar, mas é uma mesa para te reconciliar com o Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé, amado.
e com a clareza do Senhor, amado, nós possamos nos levantar, independente da situação adversa que possa acontecer na nossa terra ou no mundo, que nós possamos nos posicionar como verdadeiramente pessoas que conhecem a palavra e crê, como o pastor disse, de capa a capa ou até mesmo na capa daquilo que o Senhor deixou falado para a sua igreja. E não se balança, não se leva de vento ao vento, mas é firme na promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Coloca alguma coisinha para a gente aí. Coloca a mão no seu coração, eu quero primeiro orar por você, e nós vamos apresentar os alimentos em seguida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Senhor, nós apresentamos, ó Pai amado, a Tua santa igreja, Senhor, nessa noite, ó Pai. Senhor, meu Deus, nós vamos participar, ó Pai amado, do corpo e do sangue do Senhor aqui, ó Pai. Senhor, meu Deus, não é meramente, Senhor, meu Deus, alimentos, ó Pai, mas é simbolicamente, Senhor, o Teu corpo, Pai amado, e o Teu sangue, Senhor Jesus, que nos trouxe vida, que nos trouxe reconciliação contigo, Pai amado, mesmo nós, ó Pai amado, sendo subjugados, ó Pai, pelos nossos erros, o Senhor veio, ó Pai amado, sobre aquela cruz, para nos trazer, ó Pai amado, uma redenção dos nossos erros, ó Pai. E é sobre essa redenção, Senhor, é sobre essa brasa viva, ó Pai amado, que o Senhor deixou edificada sobre nós, ó Pai amado, que nós te adoramos, ó Senhor, nessa noite, que nós te glorificamos, ó Pai amado, nesse dia, ó Senhor, e dizemos, ó Pai amado, Maranata, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus, ó Pai, Maranata, Senhor Jesus, venha, ó Pai amado, Senhor, venha, Senhor Jesus, nos buscar, ó Pai, ó Senhor, nós clamamos, ó Pai amado, nós te esperamos, ó Pai, Senhor, oh Pai, nós te queremos, ó Senhor, nós te rendemos, ó Pai amado, em Teu altar, ó Pai, oh Rebalabassotoricandalama, Senhor. Oh, Pai, quero chamar minha esposa e a pastora. Pega com ela lá, pastora. Vamos servir os irmãos. Ele é digno, irmão. Ele é digno de receber nessa noite a tua adoração. Ele é digno, irmão, de receber o teu louvor. Ele é digno, amado, de receber, porque Ele morreu por ti. Ele morreu, ó Pai, para te dar vida, para te trazer a ressurreição. Oh, Pai, é noite de festa, igreja. É noite de alegria. É noite que nós celebramos a vida do Senhor sobre nós. Senhor, meu Deus, nós apresentamos, ó Pai amado, esse alimento, Senhor. Nós consagramos ele, ó Pai amado, a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Rei, ó Pai. E não há nada, Senhor, meu Deus, onde a nossa fé possa estar firmada, Senhor, a não ser na convicção, ó Pai amado, na convicção do Senhor naquela cruz, ó Pai. O que estabelece a nossa fé, Senhor, é a convicção da Tua morte, Pai, naquela cruz. A convicção da Sua ressurreição, ó Pai amado, e a convicção da Sua volta para nos buscar, ó Pai. Consagramos todo mundo. Oh, Pai, pode se ver a igreja, irmãos. Oh, Pai. Senhor,
Oh, Pai. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Que nossa fé, ó Pai amado, ela não venha ser abalada, Senhor. Que nós não viemos, ó Pai amado, nos apostar da nossa fé, Senhor. Que o azeite das nossas lamparinas não se acabe, Senhor. Oh, rebalabacete de cantalamá, Senhor. Oh, Pai. Tira, irmão, um tempinho de adoração com o Pai aqui. Pode repetir, Neto. Volta o mesmo hino, filho. Oh, Xeteramandalama, Senhor. Agradeça a Ele, amado, nessa noite. Agradeça a Ele pela vida que Ele te deu, pelo perdão que Ele te entregou, pelo cuidado genuíno dEle sobre a tua casa. Diga para Ele que você o ama. Oh, Pai, nós chamamos Jesus, nós chamamos a Pai. Oh, Pai, nós te amamos, ó Pai amado, e nós te esperamos ansiosos, ó Senhor, assim como a noiva espera pelo noivo, ó Pai amado, no altar. Nós te esperamos, ó Pai amado. Nós aguardamos, ó Pai amado, esse grande dia chegar, Senhor. Ebalabá, recantalabá, Senhor. Senhor, isso é a nossa convicção de fé, Jesus. Pai, troca o seu cálice com o irmão que está ao seu lado, simbolizando uma aliança com ele nessa noite. Diga para ele que você é um com ele, que você vai ajudar ele no que for preciso. Nós vamos esperar juntos por Jesus. Senhor, estamos juntos, amados, juntos até Jesus voltar.
Estou segura em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. O que Ele é? Todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Declaro que Ele é. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me cega até o fim. Bondade que me cega até o fim. Minha vida dou e rendida estou, tudo entregarei. Bondade que me cega até o fim. Bondade que me cega até o fim. Bondade me segue até o fim. Minha vida dou e rendida estou, tudo entregarei a ti. Bondade que me segue até o fim. Aleluia. Em todo tempo és fiel, sim, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, adore Jesus, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, eu cantarei. Eu cantarei a ti, Senhor. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Oh, glória! Tua bondade me seguirá, aleluia. Vamos fazer a oração final. Fiquem em pé aí, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, essa semana todinha, esse foi o cântico do meu devocional. Aqui a minha esposa que não me deixa, né, me equivocar. É mentira. Não foi, amor? Todos os dias de manhã eu colocava esse cântico. Sabe por quê, irmão? Por causa da bondade do Senhor. Quer ser renovado? Toque na bondade do Senhor. E quem nos ensinou, quem nos indicou esse cântico foi a irmã Rose. Ela que nos
que nos... Te lembra, amor? Foi ela que postou para nós, primeiramente para a Regina, depois a gente, há muito tempo atrás. Então, eu creio na bondade do Senhor, irmãos. Sabe, irmãos, a bondade do Senhor seguirá todos os dias da sua vida. Amém? Agora eu quero que você, irmão, possa orar por alguém aqui antes da gente sair. Amém? Aleluia. Só queria dizer para os irmãos que eu recebi agora, né, uma mensagem da Suerda. Ela disse: pastora, deu tudo certo, estou voltando para casa. Falei, a igreja se levantou em oração por você, Suerda, porque ela teve uma paralisação de um lado dela. Né, quando ela teve a queda de pressão, o lado dela ficou pesado. E ela já foi para casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é a bondade do nosso Deus. Amém? Pegue, junte-se a alguém nesse momento, irmãos, para você orar especificamente por alguém, amém? Não fique só. Aleluia. Tem a irmã Fernanda ali, Marcela, isso. Aleluia. Puxe seus filhos para perto de você. Aleluia. A bondade de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida, irmãos. Algumas pessoas aqui, irmãos, já passaram por situações de sofrimento extremo em um dia. Né, irmãos? Morte, situações que feriram, né? Às vezes o nosso coração e que trazem decepção para nós mesmos. Mas eu quero falar para você, toque nessa noite na bondade do Senhor. Você já tocou na bondade do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós estamos aqui te louvando, te agradecendo. Nós cremos, sim, nós cremos absolutamente na sua bondade. A sua bondade vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Sim, Senhor, Tu nos empurra para um ambiente de bondade, para um ambiente, Senhor, de benevolência do Senhor. Sob Suas asas, a bondade, sob Suas asas, Senhor, a carinho, a direção. Por isso, Senhor, a Sua paz repouse sobre essa igreja, a Sua paz e a Sua força repouse, Senhor, sobre a vida de cada irmão. Irmãos agora que estão colocando seus familiares nas suas orações, irmãos agora que estão lembrando de pessoas para interceder, pessoas que estão passando por sofrimento, pessoas que estão passando por situações de tristeza, de angústia, talvez desesperadas de alguns momentos. Espírito Santo, acolhe essas orações, que suba como odre, que encha o odre, Senhor, o odre da oração, Senhor. E suba as tuas narinas o clamor dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor, de geração em geração. Alcança os nossos filhos, alcança os filhos dos nossos filhos, alcança tudo que somos e tudo que temos. A sua bondade é extraordinária, Senhor. A sua bondade nos impressiona, Senhor. Senhor, nós nessa noite estamos repletos da sua alegria, do seu amor e do seu conforto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite derrama cura, milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga assim: você é mais que vencedor.